Meus irmãos, vamos então para a nossa aula de Eclesiastes. Semana passada nós não tivemos aula da EBD, que foi celebração de Páscoa. Então, a última aula foi há 2 domingos atrás. Foi o nosso irmão Reverendo Nielsen que deu a aula, falou sobre os capítulos 5 e 6. E agora eu vou fazer aquela famosa pergunta que ninguém gosta, mas tente aí puxar na memória. Você lembra mais ou menos o que o Nielsen falou na última aula? Eita, que pergunta, né? Tranquilo que eu não vou falar de nenhum nome, não. Fale se você quiser assim, voluntariar. Eclesiastes tem um ar pesado, né? Você olha assim e fala. Martinha? Eu anotei aqui, sim, tema Deus. O ser mais importante, tenha respeito. Quando ele começou a falar O capítulo 5 fala sobre votos, para nós não fazermos votos precipitados ao Senhor. E depois o capítulo 6 vai falar um pouco sobre as riquezas, a futilidade às vezes daquele que corre apenas atrás das riquezas, que vive apenas para isso. E é interessante que Eclesiastes, ele nos convida a olharmos para a vida, mas a vida como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse, porque nós temos uma utopia, idealizamos como seria a vida perfeita, a sociedade perfeita, a forma perfeita de se viver. E quando a gente olha para Eclesiastes, a gente vê que ele quebra um pouco essa expectativa. Ele vai contra isso e nos deixa às vezes desconfortáveis. Nós estamos ainda vivendo numa cultura, numa realidade em que nós mais queremos para nós, e o que os pais mais querem para seus filhos é a busca da felicidade. Tudo que seus pais querem é que seus filhos sejam felizes. Saiba uma coisa, Eclesiastes não concorda nem um pouquinho com você, com a sua alegria. O que o livro de Eclesiastes nos convida é a busca pela sabedoria e a observação da realidade de como os fatos o são. Entender de que Deus está no controle das coisas, mesmo quando aquilo é difícil para nós entendermos, que tudo tem um tempo, como nós vimos no capítulo 3, e que Deus domina sobre todas as coisas. Hoje nós vamos ver no capítulo 7 um anticlímax dessa busca pela felicidade. Nós estamos hoje num dia de festas, que é o nosso aniversário, mas quando a gente lê o capítulo 7 agora, parece que o autor de Eclesiastes vai contra esse ar de alegria, né? E eu quero hoje fazer de tudo para terminar a aula às 11 horas, para não demorar muito para a gente organizar as coisas e não ficar muito tarde lá. Então, o capítulo 7 que nós vamos ver hoje, ele é um capítulo cheio de provérbios, muito parecido com o de Provérbios. E provérbios são expressões curtas, objetivas, que carregam um simbolismo ou uma sabedoria muito grande. E alguns provérbios mexem com a gente, e alguns são claros de entendimento. Eu gostaria de fazer algo aqui um pouquinho diferente. Gostaria que você reunisse aí de 3 em 3, ou de 2 em 2, mas se for de 3 em 3, vocês lessem esse capítulo 7, e depois vocês então comentassem entre vocês qual foi o versículo ou os versículos que mais te impactaram ao ler esses provérbios que estão no livro de Eclesiastes. Uma sugestão, cada um lê um versículo. Aí. E abaixo do 16. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Vamos lá, meus irmãos.
seu coração? Vai contra toda a nossa expectativa, né? João, você foi eleito aí para falar, para representar o grupo. Não, eu acho que é realmente traz uma visão muito louca mesmo da vida, né? Para que serve a vida? É melhor estar morto do que viver. Por quê? Porque tudo que você vai fazer não adianta de nada. Então, é um ponto de muita loucura mesmo para a gente aqui. Se você tirar Deus da equação, o que sobra? O cara é depressivo, né? A Léo já falou que saiu aqui da última aula com o Nelson também, já pesado, eclesiástico, deixa a gente reflexivo, né? O que mais? Pastor, estava até falando com o Samuel aqui que eu tive a primeira leitura, quando eu fiz a primeira leitura de Eclesiastes, eu estava muito novinha ainda na fé, assim, muito fraquinha, né, digamos assim. E eu até chorei. Achei assim que eu nem queria mais viver, fiquei mal pra caramba. É pesado? Depois, quando eu retornei, que eu li de novo, eu já estava melhor, mais forte. E aquilo que o João falou, se não tiver Deus firmemente no meio, a gente não resiste muito não. Mas aí a gente resiste muito bem quando está firme em Deus, eu acho. Mas vamos lá. Gostaria que vocês compartilhassem agora, quem quiser, qual versículo, qual parte que mais te impactou e por quê? Se você percebeu, cada versículo ele é muito rico e cada versículo ele é muito profundo. Seria necessário ter que conversar versículo por versículo para ir tentando aprofundar nas lições que ele possui, né? Às vezes nós temos blocos de 3 versículos juntos com a mesma ideia, visão, mas quando a gente lê, nos impacta. Né? Como eu falei, ainda mais que hoje é um dia festivo para a gente, ele começa já falando de morte, ele começa falando sobre luto, que é melhor estar na casa do luto, que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento, tá? Então parece que ele vai contra toda a nossa expectativa de alegria, de buscar a felicidade, e a gente fica incomodado. Você não se sente incomodado quando você lê essas palavras? Não mexe com você? Mas eu sei que te provoca. E a maioria das pessoas que são provocadas por Eclesiastes, elas fazem o seguinte: vou deixar de lado porque eu não quero mais ser incomodado. Eu quero só aquilo que faz carinho no meu coração. Mas aquilo que me incomoda, que me deixa desconfortável, a gente fica... Mas a gente faz isso com várias coisas, não apenas com Eclesiastes. Tudo na vida que nos traz algum tipo de desconforto é tendência nossa deixar de lado, abandonar. E é por isso que Eclesiastes, às vezes, ele não é tão lido, porque ele traz desconforto, ele traz uma observação da vida que é a realidade e nos convida a olhar a vida por uma ótica que a gente não quer olhar. E a gente fala, não, deixa de lado, vamos seguir adiante. Para que isso? Então, bom, estou falando demais, quero ouvir vocês. E aí, o que mais te marcou? Paulo? Não, eu pensei isso na hora. Realmente essa impactou isso aí da morte. Mas aí pegando o gancho, o Evangelho, depois, quando Cristo dos apóstolos, né? Eu pensei, porque a gente tem que morrer para nascer para Deus. Então, essa morte que eu vi aí, é aquela morte que a gente tem que ter. Quando a gente nasce, praticamente a gente já entra no mundo de pecado. Mais para frente, a gente vai descobrir assim, a Cristo, a Deus. Daí, ao nascimento, a gente morre aquele velho, né, o homem da carne, o pecado, e passa pelo novo nascimento de Cristo. Então, é essa morte, para mim, que é Você é o autor de Eclesiastes agora, eu vou te decepcionar, não é essa morte que está falando. É a morte física mesmo. O que acontece é o que assim, você falou, nós temos a tendência de querer aplicar alguns textos do Novo Testamento para tentar tirar um pouco o peso das palavras que ele traz no capítulo 7. Por exemplo, melhor o dia da morte do que o nascimento,
A gente pode lembrar as palavras de Paulo lá em Filipenses: meu desejo é morrer, é partir, estar com Cristo, que é muito melhor do que estar aqui. Então a gente tenta aliviar um pouco a mensagem que o autor traz para a gente com outras passagens do Evangelho, sendo que quando o autor escreve, ele não tem isso em mente, ele não tem isso em vista. Isso é uma prerrogativa nossa, atual, que olhamos para esse texto aplicando essas lentes, mas não é a lente do autor, né? A gente tenta normalmente amenizar o texto, tirar o peso do texto. Deu para entender mais ou menos? Sim. Essas coisas são verdade, sim. É bom nascer de novo, é bom viver com Cristo, é bom partir para a glória, mas o que o autor está dizendo aqui realmente é a morte física, né? Mais ou menos como Jó, quando ele está em sofrimento e ele fala: maldito seja o dia do meu nascimento, né? É nesse sentido de sofrimento que o Eclesiastes aqui, o mestre está meditando sobre tudo que passa aqui na vida. Então melhor é quando a gente cessa todo esse sofrimento do que quando nasceu para passar esse sofrimento. Mais ou menos esse tom depressivo de que a vida é enfado, é canseira. Gente, vamos combinar o seguinte: semana que vem nós vamos continuar falando sobre o capítulo 7, para a gente aprofundar um pouquinho mais as riquezas que tem nesse capítulo. Estou pedindo desculpa para o Nielsen, né? Combinado com o Nielsen era dar o capítulo 3 e 4, eu dei só o 3. Já falei, o Gio era 7 e 8, dando só o 7. Então, estou atrasando aqui o script das aulas. Mais ou menos o luto e as tristezas, né, nos fazem ensinar lições valiosas e depois nos tornar pessoas melhores. Sim. Nielsen? Eu ia concordar com ela exatamente isso, porque a gente vê quando ele começa a falar da morte, é um conjunto de textos falando dessa, do que parece contradição, né? Melhor a morte do que o dia do nascimento, melhor a casa do luto do que o banquete, melhor a mágoa do que o riso, então é melhor ouvir a representação do sábio do que, né, o que ele tem, para não ter um coração insensato. E até mesmo ele fala: melhor estar na casa do luto, porque lá a gente vê o fim de todos os homens, e ele fala, e que os vivos considerem isso. Ou seja, às vezes no lugar de festa, de alegria, a gente quer esquecer da vida dela. Algumas pessoas agem dessa forma. No lugar de luto, a gente vê qual é o nosso meio de começar a pensar na vida, a considerar a vida e tentar viver melhor. Então ele está falando, onde será que é melhor? Melhor você ir para uma festa que você só vai fazer besteira, vai falar besteira e não vai pensar na vida, ou ir para um lugar que você possa pensar na sua vida e viver melhor. Então, ele está questionando aquilo que parece muito fácil. É melhor ir numa festa do que no luto. Né? Vitor, se não. Um versículo que a gente destacaria aqui é o último versículo, 29. Que descobria tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Isso resume tudo isso que a gente está vendo, essa confusão toda. Que o homem se meteu em problemas Desde Adão. ao longo da história. Agora, nesse capítulo de Eclesiastes, a gente também vê um equilíbrio, aconselhando a gente a ter um certo equilíbrio. Lá nos versículos 16 e 18, ele fala: não seja demasiadamente justo nem exageradamente sábio. Por que você destruiria a si mesmo? Não seja demasiadamente perverso nem seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Ou é que você detenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai Deus de tudo isso. Então, a gente vê que a gente deve ter equilíbrio. A gente vai conseguir ser perfeito, mas também não vai ser totalmente torto. Essa é a ideia de olhar a vida como ela é, a realidade, né? E não ficar numa utopia, como eu falei, de achando que, como seria boa a sociedade assim, a vida como ela é. Né? Eu acho que esse capítulo depende muito da idade que a gente tem. Para ler. Quando a gente pensa no capítulo um pouco mais velho, um pouco mais sabedoria, e realmente com a vida de Cristo, precisa perceber que não há algo a ver, não tem esse manchado pelo pecado. Então, não adianta
Aliás, o capítulo 3 nos mostra que é tempo para todas as coisas. É tempo de rir e tempo de chorar, é tempo de tristeza e tempo de alegria. Eclesiastes também, o autor aqui, não é esse chato que toda hora está falando, olha, só viva no luto, só viva. Não, ele nos convida apenas à reflexão, a achar o equilíbrio, como o Nelson, o Vitor falou, para a gente ver de que a vida não é só uma alegria, só festa, essa busca pela felicidade inconstante como a gente acha que é hoje. Flávio? Eu vi um paralelo, que eu tinha falado, do provérbio com o Eclesiastes. Provérbio, o paralelo mãe e pai. Provérbio, mãe. E o Eclesiastes, mais duro, mais pai. A mãe do provérbio, a mãe amorosa, fala tudo com mansidão, com carinho. Provérbio é mais duro. Eclesiastes vai mais duro. É o pai, né? Assim. E vai profundo, vai dizendo. É melhor início, é melhor o fim do que o início. Você passou na faculdade, que beleza. Mas chegou no primeiro, segundo ano, você desistiu. Chegou no fim, você tem o completo, o gozo completo, muito melhor. Gente, nós temos aqui alguns comparativos. Regina? Só esse detalhe que o autor aqui, nós percebemos, ele acha a mulher pior que o homem. Nós vemos na história dele, mulheres e elas ordenadas, deixam as pessoas, ela não tem a mulher vai assistir, vai sei lá. Esse aí é um assunto depois para a gente conversar melhor. A gente não conseguiu ouvir o que ela falou. Ela fala no finalzinho ali que a mulher é mais astuta, a mulher é tida com uma visão mais pejorativa do que o homem. As armadilhas que as mulheres fazem, os homens. Né? É que o homem é mais visual, né? Então ele é mais ingênuo, mais bobo. Né? Cai mais fácil nas coisas do que vocês são mais espertos e inteligentes. Né? Então tem que. É disso que ela está falando, assim, que achou um homem justo, mas não achou nenhuma mulher. Parece que há uma diferença entre o homem e a mulher. Mas, gente, vamos falar um pouquinho dos primeiros versículos. Nós temos aqui, o versículo 1 ao versículo 4, o contraste entre casa de festas e a casa do luto. Lembre-se que naquele tempo não havia cemitérios, como nós temos hoje, e não havia velórios onde nós velamos. Os velórios eram na própria casa. Aliás, não há muito tempo, em nosso país era assim também. Né? Fazia na sala de casa, né? Ficava lá o caixão, era um negócio pesado. Né? Então ali você vai na casa onde está a pessoa, o defunto, o clima é pesado, nos convida à reflexão. Às vezes não tem nenhuma palavra, só o silêncio já é constrangedor. Né? E não tem o que se falar. Né? Você, enquanto a pessoa é enlutada, você não acha palavras para confortá-la. Né? Eu já perdi o meu pai, as pessoas dizem, Deus te conforte, Deus te abençoe. A gente sabe que a pessoa tem uma intenção melhor, mas chega um momento que aquelas palavras Dói. Sabe? Às vezes eu prefiro você dar um abraço que falar qualquer coisa. Só você mostra presente, se mostra que está junto no momento da dor, mas não queira ficar falando, porque não tem as palavras que não vão confortar. Né? E nos mostra como que a vida, às vezes, é o destino de cada um. Né? Mas nós temos então no versículo 1 ao versículo 4 essa comparação entre alegria e luto. Do versículo 5 ao versículo 8, uma comparação entre o sábio e o insensato. E nesses versículos eles fazem uma forma de escrita que é comparativa. O Nelson muito bem percebeu. Ele fala, melhor é tal coisa do que isso. Né? Então ele faz comparações para nos convidar a olhar a vida com essa outra perspectiva, com os resultados que isso gera em nossos corações. Né? Ele fala, melhor é o dia da tristeza
porque faz bem ao nosso coração. Mas como que um dia da tristeza faz bem ao coração? Não parece lógico? É porque a gente percebe a dificuldade da vida e a gente passa a dar muito mais valor nos momentos bons ou nas coisas simples da vida, como ter saúde para tomar um café em família, como ter condições de fazer um almoço especial. Só quem passou pela dificuldade, por um tempo de escassez, ou que a vida ali entre a morte e a vida, consegue dar mais valor a essas coisas simples da vida do que aqueles que não passaram, que olham com uma certa trivialidade e até ignoram essas coisas. Então, essa diversidade melhorou o coração, a mente, na forma de ver e enxergar o mundo, a ponto de se dar mais valor e desfrutar com maior alegria desses momentos mais simples. Porque hoje o nosso mundo é muito estímulo. Nós sempre estamos sendo estimulados a alguma coisa. O que o celular é? Uma caixa de estímulo. Se você abrir o Instagram, nos stories, ou o TikTok, ou o Facebook, a cada vez que você rola a página, você recebe um estímulo diferente. Se você está rolando ali no Facebook, você vai ver estímulo de alegria. Pô, fulano de tal fez aniversário, que legal, não sei o quê. Mas você pode rolar na página de trás, alguém que está em luto, que coloca ali uma mensagem e fala, poxa, você muda o seu sentimento, o seu estímulo de um segundo para o outro. E você está sempre estimulado. Né? Tanto é que as nossas crianças e adolescentes estão viciados nesses estímulos, querem isso mais e mais. Né? E o algoritmo sabe, percebe que a gente gosta, e o que ele faz? Só entrega para a gente aquilo que a gente gosta, o que a gente interessa. Então nós somos estimulados a todo tempo com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nos satisfaz. Só que aqui nós somos convidados a entender de que a vida não é apenas puro estímulo. A vida, ela tem um outro ritmo. Esse ritmo maluco que nós estamos vivendo é desses últimos anos para cá. E se a gente olhar bem, e for bem sincero, talvez muitos vão achar de que a vida piorou depois do smartphone. A qualidade dos relacionamentos estão mais pobres. As reuniões em família estão mais pobres. O tempo na mesa está mais escasso. Quanto que a gente vê em restaurantes as pessoas colocando o celular nas crianças ficarem quietas para elas terem um estímulo? Porque a vida hoje mudou. Antigamente você deixava as crianças brincando na sala e os pais ficavam conversando, era diferente. Mas é algo que a gente acha ruim e a gente gosta. Porque se a gente está num lugar onde a gente se sente desconfortável, qual que é a nossa defesa? O celular. A gente já pega e já fica ali, entra no nosso mundo, na nossa realidade. E cada um tem o próprio mundo. Se vocês pegarem o celular, você vai ver, poxa vida, que coisa estranha. O que você está vendo aí não é a mesma coisa que eu gosto. Né? Teve um dia, já tem uns meses, que o meu irmão veio aqui em casa. E aí ele entrou com o login dele na Netflix, para a gente assistir. E ele, com a minha cunhada, começou a ver esses tals de dorama, que é os seriados coreanos. E na lista de sugestões dele, tinha milhares de coisas coreanas. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Eu nunca tinha visto aquilo, não conhecia nada. O meu irmão gosta disso. Né? E eu olhava nas recomendações, eu não achava nada para mim. Não é possível, que coisa ruim. Mas está formatado para ele, do jeito dele. E se eu pegar uma conta no Netflix e começar a usar, o algoritmo entender o que eu gosto, vai formatar a conta para mim, do meu jeito de oferecer as coisas. E a gente então começa a viver só desses estímulos, mas esses estímulos que nos trazem alegria, satisfação, prazer. Mas Eclesiastes nos convida a olhar também para essa questão. Quanto que a gente não fica chocado quando a gente vê um jovem perdendo a vida?
É ou não é verdade? Um acidente de um jovem de 20 anos. Poxa, você se coloca no lugar da mãe, do pai, dos irmãos. Nós somos sinceros, a gente pensa naquilo por 5 minutos. E depois, segue a vida. Não é comigo. A maior dificuldade hoje de quem está em luto é de que as pessoas têm a percepção ou a sensação de que o tempo passa muito rápido. Aliás, a gente olha para trás e fala, nossa, já estamos na Páscoa, já estamos em abril, já foram 4 meses desse ano, parece realmente que o tempo está passando rápido. E a gente acha que quem está em luto, passa rapidinho o luto da pessoa. Quantas vezes que eu já ouvi, nossa, mas já tem 6 meses que o pai faleceu, você está triste ainda? Já tem tanto tempo que eu reage, acorda para a vida, vamos lá, a vida segue. A gente sabe que a vida segue, só que o tempo de algumas coisas, elas não funcionam e obedecem à realidade da tecnologia, onde tudo é para onde acontece rápido. E nós entramos em alguns conflitos em relação ao tempo, entre sentimentos, entre dores, e o que Eclesiastes nos leva a convidar é ver a vida como ela é nas suas dores, nas suas lutas, e colocar o coração para sentir a dor com o outro, para ter esse aprendizado e essa caminhada. Martim? Agora esqueci. Não foi no tempo certo? Você falou sobre o luto, né? É uma coisa que eu passei, assim, fez 1 ano essa semana que o Claudinho faleceu, foi uma semana muito difícil. Você falou isso, e eu aprendi nesse ano muitas coisas. E uma delas é que, de novo, parece que eu fiquei leprosa. Para a maioria das pessoas da minha convivência. Quando eu me separei do meu marido, eu fiquei leprosa. Todos se afastaram. E agora, com a morte do Claudinho, eu acho que as pessoas têm medo de conviver com uma pessoa de luto. E eu não sou uma pessoa que fica chorando, falando só sobre isso, mas as pessoas te deixam leprosa, se afastam disso. É muito triste. É complicado, é doloroso, porque você convive o tempo inteiro com a pessoa, de repente você não tem mais ela, né? Você tem a dor do companheiro, do amante, daquele que planejou, construiu. A pessoa que perde o cônjuge tem vários lutos em um só. Isso já é estudado, comprovado em diversos estudos. Já deu 11 horas. Eu quero terminar aqui, para cumprir com a minha palavra. Mas semana que vem a gente vai revisitar o capítulo 7 e a gente vai aprofundar, então, versículo por versículo, ou bloco por bloco, para tentar assimilar um pouquinho mais, não de maneira completa, porque é impossível, mas esses ensinos que nos levam à sabedoria, ao crescimento e à maturidade e ao equilíbrio na vida para vivermos nesse mundo que Deus nos colocou. Então, o meu convite a você nessa semana, leia novamente o capítulo 7 de Eclesiastes na sua casa, para a semana que vem a gente continuar conversando e o Niel se execute o perdão no seu coração caminhando os meus atrasos na água. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Deus, obrigado que tua palavra é boa, perfeita, eficaz e profunda, nos leva à meditação, nos leva a buscar a sabedoria. O Senhor nos mostra a realidade como ela mesmo é, e o Senhor enxerga a realidade muito mais a fundo do que nós enxergamos. A nossa visão ela é parcial, limitada, mas o Senhor conhece, Deus, a cada realidade, a cada família, a cada dor, a cada sentimento que se passa aqui nessa cidade, no nosso país e em todo o mundo. O Senhor enxerga a cada injustiça que é feita do ser humano. O Senhor enxerga a cada exploração. O Senhor enxerga a cada maldade. O Senhor sabe muito mais dessas situações que se passam em nossa realidade do que nós mesmos. E por isso pedimos a tua graça, para que por meio da tua palavra possamos enxergar a realidade como ela é, mas entendemos que o Senhor está no controle e tendo em nós a experiência de como o Senhor muda a realidade das coisas
por meio do Evangelho e por meio da revelação que o Senhor faz àqueles que o Senhor escolheu e chamou. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminharmos nessas verdades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Os homens aqui puderem nos ajudar.